Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de aceleração para o vestibular, o nosso componente curricular que usa a plataforma Me Salva para a realização de tarefas no sentido de prepará-los para o vestibular, para o Enem, enfim, para as provas que vocês terão que fazer muito em breve. Porém, nesta primeira aula, como aconteceu nos outros bimestres, dada que esta é a primeira aula do quarto bimestre, nós não vamos usar agora a plataforma Me Salva, mas sim discutir algumas questões relacionadas à prova e à preparação para estas provas. Então, nessa primeira aula, nós apenas vamos discutir aqui algumas questões relacionadas a como vocês devem se preparar para realizar as provas que vocês pretendem fazer. E aí, na aula seguinte, no mesmo vídeo, eu comento com vocês quais são as atividades que vocês terão que fazer lá na plataforma Me Salva, ok? Então, estamos aqui com os nossos slides. Esses slides são diferentes daqueles que a gente costuma usar normalmente. Como em outros bimestres, nós temos aqui o mapa do componente. Começamos ali na primeira semana e vamos até a última semana lá na trilha aceleração, que aqui coloca a trilha em sala de aula, mas nós estamos na expansão, portanto a gente não faz isso em sala de aula, mas sim usando a trilha preparada para o período noturno, adequada às turmas que fazem o uso da trilha para a expansão. Bom, passamos então por isso. Vamos aqui para o slide que tem os objetivos, as habilidades, conteúdos, recursos didáticos e a duração da aula. A duração da aula ali é a duração normal de uma aula, 45 minutos, mas nós vamos fazer isso de maneira mais breve. Bom, quais são os objetivos da aula? Compreender a importância da preparação e organização para as provas, refletir sobre a importância da familiarização com os pré-requisitos e detalhes de cada prova, planejar uma rotina especial para essas datas, focando em uma preparação eficaz, minimizando possíveis momentos de estresse. Habilidades: assertividade, determinação e tolerância ao estresse. Então vejam que a gente está falando bastante de estresse porque, de fato, é um momento da vida bastante estressante, ter que se preparar e sofrer a carga de ter que passar num vestibular ou ter uma nota boa no Enem. Isso pode causar estresse, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Conteúdos: dicas importantes para a preparação e para o dia da prova. Documentação, materiais para levar no dia da prova, alimentação, horários, técnicas para lidar com a ansiedade e para se acalmar. Novamente, a preocupação com a saúde psicológica do candidato. Recursos didáticos: caderno ou folhas para anotações, caneta ou lápis, acesso a um computador, tablet ou celular com internet, informações sobre o vestibular ou Enem que você vai prestar, mapa ou aplicativo de notas, Google Maps, etc. Bom, esses recursos vocês terão nas suas residências. Novamente, a gente está numa aula de expansão, vocês assistem essa aula em casa e muito do que tem sido comentado aqui a gente já fez em momentos anteriores da nossa trilha, né? Como, por exemplo, ter as informações sobre o vestibular, enfim, isso foi conteúdo das primeiras aulas de bimestres passados. Seguindo aqui para o próximo slide, nós temos aqui, alguns estudantes estudando ali a prova. Enfim, é isso que vocês devem fazer. Passando de volta, ponto de partida. Para começarmos a aula de hoje, vamos refletir um pouco sobre o que passa pela nossa mente quando pensamos no dia do vestibular ou Enem. Não existe resposta certa ou errada aqui. O importante é compartilhar suas ideias e sentimentos. Então nós temos aqui uma sequência de perguntas para vocês conversarem. De novo, nós não estamos em sala de aula, mas vocês devem fazer isso com seus colegas, aqueles que também pretendem prestar um vestibular, aqueles que pretendem fazer o Enem. Enfim, vocês devem aí conversar sobre as suas expectativas, sobre como vocês têm se preparado. Enfim, essas perguntas servem para orientar nesse sentido. Então a primeira questão é: quando você pensa no dia do vestibular ou Enem, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Pense a respeito disso, converse com seus colegas para saber se vocês estão alinhados, se vocês têm ideias diferentes com relação a isso e podem se ajudar. Segunda pergunta: o que você acha que é mais importante de se preparar? O conteúdo da prova ou a maneira como você lida com a pressão? Por quê? Nós vimos há pouco que a questão relacionada à ansiedade, ao estresse, é uma questão importante. Porém, também é necessário que você esteja com o conteúdo em dia para poder se preparar e fazer uma prova bem feita. Enfim, a plataforma Me Salva também é uma maneira ideal para se preparar com relação ao conteúdo, mas é necessário também alguma atenção para o problema da pressão que se pode sentir com relação à aplicação, à realização da prova. Se você pudesse escolher uma única estratégia para garantir que esteja bem no dia da prova, qual seria? Uma questão importante para vocês discutirem com seus colegas para saber, bom, de que forma você se prepara? Será que a forma como você tem feito pode me ajudar também? E aí vocês vão trocando experiências, vão trocando ideias para estarem preparados para o dia da prova.
A próxima questão é construindo o conceito, a importância do planejamento. O planejamento é o alicerce de uma boa preparação para o vestibular. Ele deve ser flexível e ajustável. Primeiro, faça uma análise do tempo que você tem até a data da prova e defina suas metas. Divida esse tempo entre as matérias, levando em conta as suas dificuldades e as exigências do vestibular. Quanto tempo você tem disponível por dia para estudar? Quais matérias precisam de mais atenção? Como dividir o conteúdo entre teoria e prática? Tudo isso, pessoal, também pode ser organizado lá na plataforma Me Salva. Sei que a gente não falou tanto a respeito disso ao longo do ano, mas lá há ferramentas também para ajudar na organização de um plano de estudos. Fiquem atentos a isso, deem uma olhadinha, porque isso pode ser bastante importante para que vocês não acabem estudando de uma maneira desorganizada e isso possa comprometer a forma como vocês vão depois realizar a prova. Seguindo, à medida que você avança nos estudos, podem surgir imprevistos ou dificuldades em alguns conteúdos específicos. Por isso, não hesite em ajustar seu cronograma para as suas necessidades. Fica a dica. Reserve momentos para revisar o que já foi estudado. Isso ajuda a consolidar o conhecimento e evita o acúmulo de dúvidas. Enfim, dicas importantes aqui para que vocês possam planejar bem os estudos. De alguma forma, nós estamos fazendo isso desde o começo do ano, né? Então não há grandes novidades aqui para quem tem acompanhado as aulas. Seguindo, ainda construindo o conceito, montando o seu plano de estudos. Agora que você entendeu a importância do planejamento, vamos detalhar como montar um plano de estudos que funcione para você. Comece organizando seus dias de estudo. Número 1. Identifique as disciplinas prioritárias. Se você tem mais dificuldade em matemática, por exemplo, dedique mais horas a essa matéria. No entanto, não deixe de lado as outras disciplinas. Bom, isso é importante porque é necessário que a gente encontre uma maneira de fortalecer aquilo no que nós somos ainda fracos, né? No caso aqui o exemplo é matemática, então se eu dou mal em matemática, eu preciso melhorar o meu conhecimento relacionado à matemática, mas naquilo que eu já sou bom, naquilo que eu já tenho como uma força no meu conhecimento, eu preciso também seguir treinando, preciso seguir praticando para não ficar de lado, para não perder aquilo que seria um ponto positivo com relação à minha formação. Número 2. Distribua o conteúdo de forma equilibrada. Reserve dias específicos para cada disciplina. Por exemplo, segundas e quintas para exatas, terças e sextas para humanas. Inclua momentos de revisão e prática. Então é importante também que tenha esse planejamento para não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque não será possível. Então precisa ter um planejamento aí no sentido de saber o que é esperado para cada um dos dias de estudos. E claro, aqui não está dizendo, imagino que vai dizer em algum momento, mas é necessário também dedicar tempo para lazer, para descanso, enfim, senão a gente acaba caindo naquela armadilha relacionada à ansiedade, à pressão, ao estresse. 3. Seja realista com o tempo. Estabeleça quanto tempo você pode dedicar por dia. Lembre-se de incluir pausas para evitar a exaustão. É o que a gente comentou agora. Não se pressionem tanto, porque isso também não vai trazer bons resultados. Seguindo com os slides, ainda construindo o conceito, conhecendo a estrutura das provas. Entender como a prova é estruturada te ajuda a se preparar de forma mais eficaz. Cada vestibular tem seu estilo, e é essencial que você esteja familiarizado com o formato das questões e do tipo de conteúdo que será apresentado. Analise provas anteriores. Veja o tipo de questões que costumam aparecer. São mais objetivas ou discursivas? Há questões de múltipla escolha? Como é a redação? Tempo de prova. Quanto tempo você terá para resolver cada questão? Pratique fazendo simulados para se acostumar com a gestão de tempo. Dificuldade das questões. Qual é o nível de complexidade das perguntas? Isso pode te ajudar a focar mais nas áreas que exigem maior domínio de conteúdo. Bom, essas são questões importantes, né? Questões já clássicas de como se preparar para uma prova. É fazer um simulado. Saber como o conteúdo será cobrado naquela determinada prova. De alguma forma, eu tento aplicar isso também em sala de aula, nas nossas aulas de língua portuguesa. Eu sempre coloco uma ou duas questões ali de vestibular para vocês conhecerem como é que aquilo que a gente estuda em sala de aula é cobrado no Enem e em vestibulares. E mesmo as questões que eu costumo propor são questões que seguem esse modelo dos principais vestibulares do estado de São Paulo, do Brasil como um todo. Então é necessário que a gente entenda como é que o conteúdo que a gente já tem vai ser cobrado nestas provas. Mais uma vez ali fica a dica. Você encontra as provas anteriores nos próprios sites dos vestibulares do Enem. Aqui estão os links de alguns deles. Então nós temos ali provas e gabaritos do Enem, da FUVEST e da Unicamp. Clicando ali, vocês terão acesso às provas anteriores e o gabarito, e isso já é suficiente para você fazer um simuladinho, de repente, na sua casa mesmo. Eu sei que determinada prova precisa ser feita em determinado tempo.
Então, em casa, eu vou me sentar, vou pegar essa prova e vou tentar realizá-la da melhor forma possível naquele tempo estipulado. Isso já é uma forma de praticar, de treinar para estar preparado no dia da prova, de fato. Seguindo, escolhendo os melhores materiais e recursos. Existem muitos recursos que podem te ajudar a estudar. E saber escolher os melhores para o seu estilo de aprendizagem é fundamental. Aqui estão algumas dicas. Livros didáticos e apostilas são a base de qualquer estudo. Escolha materiais atualizados e que cubram todo o conteúdo programático do vestibular. Vídeos e aulas online. Se você aprende muito vendo e ouvindo, os vídeos podem ser uma excelente ferramenta. Procure por aulas que expliquem os conteúdos de forma clara e objetiva. Provas antigas, comentamos agora. Resolver provas de anos anteriores é uma das melhores formas de se preparar. Além de te familiarizar com o estilo das questões, você pode medir seu progresso ao longo do tempo. Flashcards e resumos, ferramentas práticas para revisão rápida. Faça anotações de pontos-chave e revise-os regularmente. Enfim, mais uma vez aqui, algumas dicas de como conseguir retomar o conteúdo. Muito do que vai ser cobrado, a gente estuda em sala de aula, mas é necessário que vocês façam um esforço para além disso. Não basta apenas aquilo que é discutido em sala de aula, porque isso não será suficiente. Vocês vão ter que buscar informações em outros lugares também. Ali, quando comenta sobre vídeos e aulas online, nós temos uma disciplina toda aqui dedicada a isso lá na plataforma Me Salva. Então aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo para poder estudar de forma clara, de forma rápida, usando as aulas lá da trilha Aceleração e todo o outro conteúdo que está disponível também na plataforma Me Salva, não apenas na trilha Aceleração. Ainda construindo o conceito, estudando de forma inteligente. É preciso estudar de maneira inteligente, com foco e praticidade. Existem várias técnicas que podem te ajudar a fixar o conteúdo de forma mais eficaz. Aprendizagem ativa. Em vez de apenas ler, participe ativamente do seu estudo. Faça anotações, crie resumos e aplique os conceitos em exercícios práticos. Isso ajuda a fixar o conteúdo na memória de longo prazo. Então não basta apenas ler um conteúdo, é necessário, de fato, fazer algo com esse conteúdo. Anote, faça resumos, faça fichamentos, enfim. De alguma forma, esse conteúdo precisa estar ativamente sendo usado pelo estudante, do contrário, ele pode ser esquecido. Mnemônicos. Crie associações para se lembrar de conceitos difíceis. Pode ser uma frase, uma sigla ou uma rima que te ajude a lembrar de uma fórmula ou de um conceito importante. São muito clássicos, né? Aqueles macetes que a gente aprende para decorar determinada coisa. Seja, sei lá, uma musiquinha para decorar quais são as preposições em língua portuguesa, ou alguma rima para se lembrar de uma fórmula matemática ou física. Enfim, procurem formas para que vocês se recordem daqueles conteúdos importantes, daquilo que vocês vão precisar para realizar uma prova. Técnica Pomodoro. Divida seu tempo de estudo em blocos de 25 minutos, com pequenas pausas entre eles. Isso ajuda a manter o foco e evita a fadiga. Já comentamos sobre isso, né? Procurar uma forma de estudar de maneira que o conteúdo seja assimilado, mas também que não seja cansativo, que não crie pressão ou estresse. Simulados. Falamos sobre isso também já mais de uma vez. Faça simulados regularmente para testar seus conhecimentos e se acostumar com a pressão do tempo. Falamos disso agorinha. Utilizar essas técnicas não só torna o estudo mais eficiente, como também mais interessante. Varie as técnicas para encontrar o que funciona melhor para você. Cada estudante terá uma forma de aprender, de se preparar. Você vai ter que testar algumas dessas técnicas para saber qual é a que te ajuda de maneira mais eficiente. Seguindo, prepare-se para o dia da prova. A preparação para o dia da prova vai além do estudo. É importante estar organizado e tranquilo para que nada te atrapalhe nesse momento crucial. Então nós temos ali duas questões que muita gente acaba negligenciando, mas que é importante. Documentos necessários. Verifique quais documentos você deve levar. Geralmente um documento com foto, como o RG ou CNH, e não deixe para procurar na última hora. Materiais de escrita. Canetas pretas ou azuis, lápis, borracha e régua. Tenha sempre uma extra para evitar problemas. Então vocês têm que levar isso para o dia da prova. Lembrando, levem caneta, não dá para fazer tudo a lápis, a gente comenta isso em sala de aula, e vocês devem levar isso para a vida, para vestibulares, para concursos públicos, enfim. Tem que ter lá sempre a sua caneta. Preparando-se para o dia da prova. Como se preparar então? O que fazer para no dia da prova não ter problemas? Primeiro ali, a alimentação. Mantenha uma alimentação leve nos dias anteriores à prova. No dia, tome um café da manhã equilibrado com frutas, cereais e proteínas. Leve lanches saudáveis como castanhas, frutas e barras de cereal para consumir durante a prova.
Lembrando que você não vai fazer um piquenique dentro da prova, né? É só uma coisinha ou outra para você estar bem alimentado, mas não dá para levar uma feira inteira para dentro da prova. Muitos candidatos fazem isso e, enfim, não acho que seja o caso, né? Mas preciso levar alguma coisinha assim para estar bem alimentado, sobretudo a água, né? É necessário estar ali hidratado durante a prova. Roupas e conforto. Use roupas confortáveis e adequadas ao clima. Leve uma garrafa de água e evite comer alimentos que possam causar desconforto. Então, importante também, a depender de como está o clima naquele dia, você vai com uma roupa bem confortável, porque, enfim, você vai ter que ficar ali algumas horas realizando a prova, e é um problema se a roupa que você estiver usando puder trazer algum desconforto, algum problema. Então, evite, pega lá uma roupa bem legal que você goste, mas que também seja uma roupa confortável para você passar algumas horas com ela. E ali, né, uma atividade, né, para vocês fazerem aí em casa. Faça uma lista detalhada de tudo o que você precisa organizar e levar no dia da prova. Revise essa lista na noite anterior, para garantir que nada seja esquecido, principalmente os documentos, pessoal. Vejam o que é necessário levar no dia da prova, já deixa separado, já deixa tudo organizado, para não ter nenhum problema no dia da prova. Muita gente acaba perdendo a hora, ou acaba perdendo a prova, de fato, porque não se organizou direito nos dias anteriores. Controlando a ansiedade no dia da prova. A ansiedade é um sentimento comum em momentos importantes, mas existem formas de controlá-la. Técnicas de respiração. Pratique respirar profundamente de forma controlada. Isso ajuda a acalmar a mente e reduzir a tensão. Então é importante também saber se cuidar ali para no dia da prova estar fisicamente preparado. Exercícios de relaxamento. Antes da prova, faça alongamentos leves ou uma pequena caminhada para aliviar a tensão física. Confiança em si mesmo. Lembre-se de que você se preparou. Confie no seu conhecimento e nas horas de estudo a que você se dedicou. Foco no presente. Evite pensar no que pode dar errado. Concentre-se na questão à sua frente e responda uma de cada vez. Então, importante ali, eu acrescentaria. Se você encontra na sua prova uma questão que você não está muito seguro se sabe respondê-la ou não, passa para frente, faz aquela que você sabe e deixa essas questões nas quais você tem dúvida para depois, porque senão você acaba perdendo tempo dentro da prova. A gestão de tempo na prova é uma coisa importante, porque o tempo, embora possa parecer grande, na verdade ele é ali reduzido para que você consiga fazer tudo. Então, perder muito tempo em uma questão apenas não é uma estratégia boa. Controlar a ansiedade é fundamental para que você possa dar o seu melhor durante a prova. Checklist final. Na noite anterior à prova, é fundamental fazer uma última verificação para garantir que tudo esteja em ordem. Documentos prontos. Verifique se todos os documentos necessários estão separados e em bom estado. Materiais organizados. Canetas, lápis, borracha, régua, água e lanches leves. Tudo deve estar pronto e facilmente acessível. Local da prova. Confirme o endereço e o tempo que levará para chegar. Planeje sair da casa com antecedência. Isso é importante, porque muita gente acaba não fazendo o Enem, né? A gente vê quase todo ano aquelas matérias falando dos atrasados do Enem, não seja um desses. Esteja preparado para chegar lá no horário normal, no horário adequado. Alimentação preparada. Separe um café da manhã, leve e nutritivo. Prepare lanches saudáveis para consumir durante a prova. Roupas confortáveis. Separe roupas adequadas para o clima e que te deixam confortável durante a prova. Enfim, aqui o slide repete algumas informações, né? Nós comentamos isso há pouco. Revise sua checklist antes de dormir e deixe tudo organizado, para que sua manhã seja tranquila e sem imprevistos. Então estejam preparados, porque se o imprevisto acontecer, você terá ali uma margem para readaptar o seu planejamento e não acabar perdendo a prova por causa de algum problema que apareceu e que você não tinha um plano para resolvê-lo. Você está preparado. Agora que você se preparou, é hora de confiar em si mesmo. Lembre-se de tudo o que você estudou e de todo o esforço que dedicou para chegar até aqui. No dia da prova, mantenha calma, respire fundo, leia cada questão com atenção e resolva as mais fáceis primeiro. Foi o que eu comentei há pouco. Gerencie o tempo. Fique de olho no relógio, mas sem pressa. Divida o tempo de acordo com a dificuldade das questões. Cuide da saúde. Faça pausas curtas para beber água e comer algo leve. Isso ajuda a manter a concentração e a energia. A prova é apenas mais uma etapa no seu caminho. Confie no processo e dê o seu melhor.
Você está pronto para essa jornada. Revise sua checklist antes de dormir e deixe tudo organizado, para que sua manhã seja tranquila e sem imprevisto. A gente acabou de falar sobre isso, né? Lembre-se, não se trata de perfeição, mas de fazer o seu melhor. Foque no que você sabe e mantenha a confiança. Você chegou até aqui e isso já é uma grande conquista. Colocando em prática. Planejamento personalizado. Você está quase lá. O vestibular ou o Enem são momentos importantes e estar bem preparado pode fazer toda a diferença. Nessa atividade, você vai planejar todos os detalhes para o dia da prova, desde o que levar até chegar ao local do exame. Isso vai te ajudar a se sentir mais confiante e tranquilo, sabendo que tudo está organizado. Vamos começar? Materiais necessários: caderno ou folhas para anotações, caneta ou lápis, acesso a um computador, tablet ou celular com internet, informações sobre o vestibular ou Enem que você vai prestar, mapa ou aplicativo de rotas, como o Google Maps, por exemplo. Bom, essa atividade, como eu já havia dito, vocês vão fazer em casa, porque nós não temos aulas de aceleração para o vestibular em sala de aula. Mas façam, essa é uma atividade importante, uma atividade que vai ajudá-los muito no planejamento, na preparação, para não ter imprevistos, não ter problemas no dia da realização da prova que você escolheu fazer. Ainda colocando em prática, nós temos ali a escolha do vestibular, o Enem, que você vai prestar. Já falamos bastante sobre isso ao longo do ano, não precisamos nos focar muito nisso aqui agora. Pesquise sobre o vestibular e o Enem, tem ali os sites para todos os vestibulares, alguns dos mais importantes, na verdade, né? Que vocês podem realizar, e links para que vocês acessem ali as informações sobre cada uma dessas provas. Inclusive, nós temos um link para isso também lá dentro da plataforma Me Salva. Então, essas questões aqui a gente não precisa ler agora, porque é algo que vocês já estão habituados, já falamos sobre isso em outros momentos aqui do nosso componente curricular. Fala ali sobre a checklist personalizada, já falamos sobre isso também, não é algo que vocês precisam rever, pelo menos não nessa aula, mas temos ali uma atividade importante para que vocês realizem e estejam preparados. E ali tem alguns aplicativos, links para aplicativos que vocês podem acessar e usar nessa organização, lembrando que lá dentro da plataforma Me Salva também existem recursos para vocês fazerem essa organização. Esses slides estarão disponíveis para vocês lá na nossa sala virtual, para que vocês possam acessar e clicar nos links, enfim, conhecer esses aplicativos e outros links que o slide traz. Planeje sua rota até o local da prova. Também já falamos sobre isso, Existem formas de você conhecer o local da prova sem precisar necessariamente ir até lá, embora fazer uma visita anterior ao dia da prova seja uma boa dica para você já conhecer o caminho e não se perder no dia. Esse é o tipo de problema que acontece. Imprevistos acontecem, a gente tem que estar preparado para contorná-los. Seguindo aqui, número 5, compartilhe e converse com os colegas. Foi o que eu disse há pouco, Converse com seus colegas para ver como é que eles têm se preparado e, de repente, você encontra uma dica, uma maneira diferente que você não conhecia que vai te ajudar. Refine seu planejamento. De novo, dá uma olhadinha lá na checklist, faça melhorias para que os imprevistos sejam minimizados, os problemas sejam solucionados antes mesmo que eles aconteçam. Organize seu plano final. Então tem ali, você já tem o seu plano e agora você vai fazer ali o ajuste fino para que o seu planejamento dê certo e no dia você não tenha nenhum problema. Certinho? Seguindo, então ficamos assim. O que nós aprendemos hoje? Um bom planejamento organiza seu tempo de estudo, garante foco nas matérias prioritárias e se adapta às suas necessidades. Controlar a ansiedade é crucial para manter a calma e a concentração durante o vestibular, usando técnicas de relaxamento e respiração. 3. Estar preparado para o dia da prova envolve ter documentos, materiais e uma alimentação adequada, além de manter uma rotina tranquila na véspera. Tudo o que a gente comentou na aula de hoje e, em realidade, nós já havíamos falado em outros momentos também ao longo do nosso percurso nesse ano em aceleração para vestibular. Saiba mais. Prepare-se para o vestibular cuidando do seu bem-estar emocional. O Rapfy oferece ferramentas e programas baseados em ciência para ajudá-lo a reduzir o estresse, superar pensamentos negativos e aumentar sua resiliência. Em apenas 2 meses, 86% dos usuários relatam sentir-se melhor. Baixe gratuitamente e descubra como você pode se sentir mais leve e preparado para os desafios.
Sua mente merece. Então tem aqui, de certa forma, uma propaganda de um aplicativo que vocês podem também conhecer para melhorar a maneira como vocês vão se relacionar emocionalmente com a pressão da realização dessas provas. Aqui as referências da aula. E encerramos esse primeiro momento das aulas dessa semana. Em seguida, nós vamos lá para o centro de mídias, lá para a plataforma Me Salva, porque temos já atividades nessa primeira semana lá na trilha Aceleração. Vamos até lá. A nossa primeira aula aqui no centro de mídias, na plataforma Me Salva, que na verdade é a aula 2, é uma aula de matemática, geometria espacial 1. Vamos dar uma olhadinha lá no centro de mídias, então, para ver como é que está organizada essa aula. Aula da primeira semana do quarto bimestre, semana 34 do ano, do dia 6 de outubro a 12 de outubro. Estamos aqui no centro de mídias, como sempre. Aqui aparece as turmas, vocês clicam na sua turma. Novamente aqui, todos os aplicativos, as plataformas, tudo que vocês devem fazer. Lembrando que vocês têm que deixar isso em ordem para não ter problemas com as suas disciplinas, com os seus componentes curriculares. Para a aceleração para o vestibular, a plataforma Me Salva, como sempre. Estamos entrando. Está aqui. Novamente, vejam, não está aqui a nossa trilha aceleração. Estudantes ainda vêm me procurar para falar sobre o que deve ser feito quando a trilha não aparece. Basta atualizar a página. Agora sim. Então vocês vão atualizando a página até que a trilha apareça. Clicamos, acessar conteúdo. Aqui ele entra no conteúdo do bimestre 3, mas nós já estamos no bimestre 4. Esta aula aqui foi a que a gente viu agorinha mesmo. A aula 1, como me preparar para o dia da prova. Acabamos de comentar no detalhe tudo que está relacionado a essa aula. Agora nós vamos para a aula 2, Geometria Espacial, como eu havia adiantado. Clicamos aqui. Novamente, aquele método que a gente já conhece, aquela sequência que a gente já conhece, embora essa me pareça estar um pouquinho mais extensa do que normalmente costuma ser. Mas vamos ver o que a gente tem aqui de diferente. Oi, gente, o meu nome é Beatriz e atualmente eu estou no meu segundo semestre de nutrição na USP. E eu consegui passar na USP pelo Provão Paulista. Eu fiz parte do primeiro grupo de alunos que teve contato com a Prova Paulista. E agora eu vou falar um pouco da minha experiência para vocês. Então nós temos aqui uma estudante, a Beatriz, que conseguiu ingresso na USP através do Provão Paulista, que vocês vão fazer. Então, é um vídeo legal para vocês conhecerem aqui, para assistirem. O vídeo é curtinho, tem menos de 3 minutos. Não vou reproduzi-lo aqui. Entrem lá na plataforma e assistam, mas certamente a experiência dela vai ser bastante produtiva para vocês também. Depois nós temos aqui, aparentemente, mais um estudante que vai contar sobre a sua experiência. Vejamos, é o Davi. Me chamo Davi Alves, estudei na Escola Estadual Samuel Weiner e passei pelo Provão Paulista em jornalismo na Universidade de São Paulo. Então, mais uma vez aqui, um vídeo curtíssimo, apenas 26 segundos, mas que vai reproduzir um pouco aqui da experiência do Davi. Em seguida, nós temos aqui mais uma história, o Glauco. Bom dia, meu nome é Glauco e eu entrei pelo Provão Paulista, aqui na Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo. Eu venho falar para vocês. Então, nós temos aqui uma sequência de alguns vídeos de estudantes que conseguiram o ingresso na Universidade de São Paulo através do Provão Paulista. Então, valorizem, façam corretamente essa prova, porque é mais uma chance que vocês têm de ingressar numa universidade pública importante como é a Universidade de São Paulo. E aí, depois nós temos aqui o conteúdo relacionado à aula de hoje, matemática. Vejamos. Fala galera do Me Salva, Geometria Espacial 3D, sólidos geométricos.
Então, na verdade, o que são os nossos sólidos geométricos? O que é isso aqui? A gente já conhece, né? São as aulas do Me Salva e as questões. Respondam todas as questões. Depois aqui, mais uma aula, um vídeo, né? Com conteúdo e uma sequência de questões. Então, essa sequência a gente já conhece. Vocês clicam lá na questão, respondem e podem avaliar essa questão em seguida. Tem aqui para vocês responderem, enviarem a questão e depois avaliem, para que quem faz a plataforma saiba se os estudantes estão gostando ou não da forma como o conteúdo tem sido cobrado. Ok? Para a aula de hoje, portanto, é apenas isso. Nós estamos no bimestre 4, semana 34, aulas 1 e 2. Façam todas as atividades, porque novamente, lá no final do bimestre, eu vou ver se as atividades foram realizadas ou não, e isso vai ter impacto na nota de vocês nesse componente curricular. Ok, pessoal? Estamos encerrando aqui, mais uma vez. Já encerramos o bimestre 3, estamos começando o bimestre 4. Não é hora de achar que o ano já acabou, ainda tem uma caminhada, sobretudo porque vocês estão chegando cada vez mais perto do sonho de ingressar na universidade pública. Não é hora de cansar, não é hora de desistir, não é hora de achar que as coisas não valem a pena. Como nós vimos, tem ali uma série de oportunidades, basta que vocês aproveitem uma delas e consigam realizar esse sonho. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.